Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Começando. Nosso episódio de hoje ele é muito especial e eu posso falar que ele é quase nosso primeiro internacional. Nosso convidado de hoje, ele se formou em Neurociência Molecular pela Universidade de Creighton. Ele é primeiro mestre em Antropologia Médica formado pela Harvard, é pesquisador de envelhecimento da Hebrew Senior Life Instituto de Envelhecimento filiado à Harvard Medical School, é consultor técnico do Ministério da Saúde, ex-presidente da Associação de Brasileiros de Harvard, HBS, e ex-presidente da Sociedade de Science Policy da pós-graduação de Harvard. É uma honra receber aqui Davi. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, feliz de estar com você. Nós nos conhecemos há 2 anos já, nos conhecemos em Harvard. Então é muito full circle estar aqui com você, podendo conversar sobre esses últimos anos, como foram e onde estão indo. Com certeza, é bizarro pensar. A gente estava até conversando antes, tanto de tempo que a gente já se conhece, tá aqui em São Paulo agora, não em Boston. É muito legal. Então, Davi, pra gente começar, me conta um pouquinho sobre essa história, de onde você é, como você foi parar nos Estados Unidos, me conta tudo. Conto. Bom, se o sotaque não entregou, eu sou de Maceió, Alagoas, nascido e criado na Jatiuca, e eu comecei a minha jornada nos Estados Unidos no ensino médio. Então eu fiz um daqueles intercâmbios de ensino médio, que você passa o segundo ano científico fora. Eu tinha vontade de fazer medicina no Brasil, e spoiler, mas parte dessa vontade foi o que fez eu querer sair do Brasil por um tempo. E quando eu fiz assim um ano fora, eu me apaixonei muito pela metodologia de educação, né, de como a educação e sua vida pessoal, seu propósito se intercalam de uma maneira inseparável. E decidi continuar para tentar a medicina nos Estados Unidos. Medicina nos Estados Unidos é um doutorado. Então eu pensei, se eu quero fazer o doutorado, melhor tentar fazer a faculdade aqui. Aí eu consegui uma bolsa para terminar o ensino médio nos Estados Unidos. Então isso foi no Arizona. Depois fiz minha graduação, foi uma graduação dupla em Neurociência Molecular e Antropologia Médica no Pre-Med, em Creighton, em Nebraska. Ou seja, fui de um paraíso das águas para um deserto, depois para o meio do nada, num milharal, assim, né, dos Estados Unidos. E no final da graduação decidi fazer minha pós-graduação em Antropologia Médica. E acabei em Harvard, em Boston, um mestrado de 2 anos. Fui o primeiro brasileiro a entrar nesse mestrado. E agora estou trabalhando como pesquisador associado no Instituto de Envelhecimento, afiliado à Harvard Medical School. Então, uma jornada de 9 anos, Uau. Muito tempo. Mas muitas, enfim, curvas em direções que eu nunca imaginei fazer, mas valeu a pena. Uau, é muita coisa. Vamos começar do começo. Como você decidiu ir para Neurociência Molecular e Antropologia? Como você chegou nisso? Bom, eu tenho que para explicar isso, eu vou voltar um pouco ainda mais para o ensino médio. Porque o que aconteceu eu tinha essa vontade de fazer medicina e eu estava num ambiente que acho que talvez muitas pessoas, pelo menos que eu conversei, tenham a mesma sensação. Todo mundo queria fazer medicina, absolutamente todo mundo queria fazer medicina. E eu fiquei assustado, porque eu pensei, será que isso é minha vocação? Ou será que eu estou sendo levado a fazer essa decisão por fatores sociais, culturais, econômicos, que estão fazendo eu achar que medicina é meu caminho? Então eu estava numa sala onde das 35 pessoas, 30 queriam fazer medicina. Não é um exagero, exatamente. E 3 direito e 2 engenharia, tipo, era assim. E não computava na minha cabeça isso, por isso que eu quis fazer assim, 1 ano de ensino médio nos Estados Unidos, e eu passei a ser a única pessoa na série inteira que queria fazer medicina. Ninguém mais, todo mundo fazia design, tinha um amigo meu que queria ser designer de videogame, tinha outro que queria ser mecânico de carro, tipo assim, coisas que eu nunca, enfim. Então, me dediquei muito a ir achando o propósito no porquê. E nos Estados Unidos, a sua graduação, você declara o seu major no máximo até o seu 2º ano. Então, você tem tempo de descobrir várias matérias e colocar os pés em vários campos diferentes para entender o que lhe atrai. Eu sempre tive muito interesse na neurociência, porque, basicamente, eu tenho um primo que ele é cego, por causa de um erro médico, numa cirurgia que ele fez muito tempo atrás, quando ele tinha 13 anos, hoje ele tem 40, mas eu era muito curioso quando criança, porque o cérebro dele não sarou,
porque não curou. Eu não entendia isso. Então eu sempre fui muito curioso pelo cérebro, como funciona depois, porque eu fui entender que o cérebro é majoritariamente um ambiente pós-mitótico, e foi clicando, entendendo tudo. Mas eu era muito curioso por essa capacidade regenerativa do cérebro. Então isso foi o que me levou à neurociência molecular. E eu fiz pesquisa de neurociência molecular durante a graduação inteira. Eu estudava um nicho de neurogênese adulta no cérebro de camundongo, relacionado a uma proteína chamada clothal, que é uma proteína que é inversamente proporcional à sua idade. Então, quanto mais você envelhece, menos a proteína você produz, e ela é conhecida como proteína do envelhecimento, porque quando você não tem essa proteína, os modelos de camundongo envelhecem muito rápido, assim, chegam no que seria fenotipicamente a terceira idade com 4, 5 semanas. Nossa. Então eu estudava isso, mas no meu primeiro ano, a minha universidade era uma universidade jesuíta, inclusive. Eu não sou jesuíta, mas a universidade era um liberal arts college, e a gente tinha que escolher entre introdução à sociologia ou introdução à antropologia médica. Na minha cabeça, eu pensei, eu vou fazer essa introdução à antropologia médica porque pelo menos tem médico no nome. Porque eu lembro que no ensino médio eu detestava sociologia. Hoje entendo por quê, a culpa era minha. E aquilo, eu me apaixonei, assim, na primeira aula. Eu saí daquele semestre com o meu segundo major declarado de antropologia médica, porque naquela aula eu tive a linguagem de entender o que estava me apaixonando pela medicina esse tempo todo. Eu entendi o que era uma determinante social da saúde, eu entendi o que era o cuidado, como ele habita na medicina e como não habita, como ele está sendo escanteado da medicina cada vez mais, como a maneira que a gente entende os nossos arredores afetam a nossa saúde e como a gente prioriza ou deixa de priorizar o que a gente faz em prol do nosso bem-estar. Então, basicamente foi isso, assim que eu cheguei nesses dois lados, mas para mim na época era assim, a neurociência molecular era a minha carreira e a antropologia médica era a minha bússola moral. Entendi. Sabe? E não foi até o último momento, assim, que eu virei casaca completamente, mudei de marcha total e troquei de prioridade na vida, e muito feliz e grato que eu tive os mentores que me apontaram isso e a sabedoria de saber trocar de orientação. Tudo bem que foi nos últimos 5 minutos, mas foi na hora certa. Pra gente começar, pra quem não tem ideia, o que é antropologia médica? Perfeito, eu adoro essa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, super entendo. A antropologia médica, ela é um campo que quase não existe no Brasil, infelizmente. Eu acho que o Brasil seria uma potência mundial na antropologia médica se tivesse realmente a disciplina como um centro. Mas a antropologia, explicar primeiro, ela é o estudo de relações humanas, né? De contextos humanos. Muitas pessoas enxergam a antropologia como a metodologia por trás de entender culturas e sociedades. E a antropologia médica é isso, só que num contexto de saúde e bem-estar. Então ela é muito interdisciplinar por natureza, porque saúde é muito interdisciplinar. E dependendo da área que lhe interessa na disciplina, você vai usar de metodologias diferentes, vai entrar em campos completamente diferentes. Eu hoje na geriatria sou um antropólogo muito diferente de alguém que, vamos dizer, eu tenho uma colega que estuda também na antropologia médica como a influência de bruxas pagãs no leste europeu influenciavam a noção de saúde nos lugares onde elas moravam. Uau! Completamente diferente do que eu faço, super interessante e fascinante. Então, assim, é uma disciplina realmente muito ampla, dá para fazer muita coisa, mas ela é muito famosa por ser, assim, a fundação teórica que construiu o que hoje a gente entende como saúde global, principalmente na Escola de Harvard de Saúde Global, que foi fundada por Paul Farmer, praticamente fundada por antropólogos exclusivamente. Existia um período de tempo onde não sabia a diferença entre o Departamento de Saúde Global e o Departamento de Antropologia. E tudo pelo Arthur Kleinman, que foi o primeiro... ele criou o campo de antropologia médica nos Estados Unidos. Ele é conhecido por muitas coisas. Uma delas é a ideia de illness narratives. Então hoje a gente fala de medicina narrativa. Então ele é meio que um precursor
entre aspas, desse conceito de experiência de vida, ditando como a gente usa a medicina com aquela pessoa. E também essa questão, né, da determinantes sociais da saúde, que foi uma luta cravada por antropólogos e profissionais de saúde global para reconhecer internacionalmente que existem sim determinantes sociais da saúde. O dinheiro que você tem no bolso pode afetar a doença pode determinar a doença que você vai ter e se você vai morrer dela ou não. Então, num resumo, é isso. Nossa, uau. Isso dá um podcast inteiro só sobre antropologia. E daí você terminou o seu undergrad e foi pra lá, e você foi pra Harvard fazer isso. Como aconteceu isso? Como aconteceu a ponte? Como você decidiu ir pra lá? Nossa, foi uma mudança muito intensa. Como eu falei, pra mim a antropologia médica ela era quase um compasso moral, não necessariamente uma profissão. Entendi. Uma prioridade acadêmica ou algo do tipo. Mesmo sendo muito apaixonado, gostava muito. E no meu... Porque nos Estados Unidos, né, o ano letivo começa no meio do ano, em agosto, e vai até... Então eu tava no fall semester, que é esse primeiro semestre do ano, fazendo o que seria basicamente, assim, aula de TCC da antropologia médica. Isso no seu último ano? No meu último ano. Eu tava aplicando para mestrados em biomedicina para continuar a minha pesquisa de neurociência, de neurodegeneração. E a gente tava nessa aula e numa certa aula a gente tava conversando, a professora que ensinava essa aula era minha mentora de antropologia médica. E ela falando assim, a gente tava falando sobre a importância de ciências sociais na saúde e na medicina. E ela, enfim, aí só pra pular um pouco de volta pra Paul Farmer. Paul Farmer, ele é essa figura fenomenal da saúde global. Ele, tipo assim, ele faleceu 5 anos atrás, bem recentemente, e bem novo, ele tinha 50 e poucos anos. Mas ele foi uma pessoa, primeiro, ele realmente conseguiu internacionalizar a noção de determinantes sociais da saúde. Ele fundou a Partners in Health, que é uma das maiores ONGs do mundo em prol da saúde global. Ele é reconhecido internacionalmente por ser a pessoa que conseguiu mostrar, vamos dizer, hoje no mundo, quem morre de tuberculose é porque é pobre. Ponto. Sabe? Então, muitos são mulheres, muitos são pessoas negras, etc, etc. O que todos têm em comum é a pobreza. E ele leva isso, a evidência de que isso é o que está matando as pessoas. Tuberculose tem cura há décadas. E mesmo assim, milhões de pessoas no mundo morrem todo ano. Então ele criou a Partners in Health, que começou no Haiti, também na África do Sul. Ele fez bastante trabalho na Ruanda e eventualmente all over the world. Mas para conseguir, enfim, combater isso, ele é uma pessoa que hoje, se você estuda saúde pública e saúde global, é muito difícil você não saber quem é Paul Farmer. E ele foi o primeiro aluno de pós-graduação de antropologia médica em Harvard, né, quando o Arthur Kleinman fundou o departamento 50 anos atrás, não, menos, né? Mas ele começou como professor 50 anos atrás, acho que tem uns 30 que o departamento existe. É muito recente. É muito recente. Então ele foi o primeiro aluno de PhD, junto a ele foi o Jim Kim, que eventualmente virou presidente do Banco Mundial em 2001. Então pra você ver, né, um virou um médico infectologista, outro virou presidente do Banco Mundial, os dois estudaram a mesma coisa, e os dois focaram na mesma coisa. Então o Jim Kim trabalhava com ele para tentar baratear o custo de medicina, enfim. Mas o Paul Farmer é uma figura que eu admirava muito. E nessa aula do TCC, a professora fez assim, quem sabe o Davi não vira o próximo Paul Farmer. Quando ela falou isso, eu senti um arrepio, assim, da minha nuca até o pé. E eu travei, assim, na hora. Como se eu tivesse levado um tapa de realidade, assim. E eu pensei, cara, nada nunca me animou tanto quanto a possibilidade de ser uma pessoa desse jeito. Aí eu disse, tá, ok, vou jantar, vai passar. Não passou. No outro dia eu não teria aquilo da cabeça, no dia seguinte não teria aquilo da cabeça. E eu passei, assim, uma semana inteira com aquele pensamento grudado. E eu disse, eu tô fazendo a coisa errada. A resposta tava o tempo todo debaixo do meu nariz e eu não tinha percebido. Aí eu fechei todas as abas dos mestrados em biomedicina e pesquisei
melhores mestrados em antropologia médica no mundo. Eu deixei uma de biomedicina, que era na minha própria universidade, que eu tinha uma boa confiança que eu ia passar. Ok. E disse, tá, ou eu passo nos melhores do mundo de antropologia médica pra, tipo, dar uma virada de carreira, mas eu vou dar a virada de carreira, ou eu vou continuar aqui fazendo o que eu tava fazendo. Aí eu apliquei pra Harvard, Oxford, Universidade de Amsterdã. Algo mais? Não, só. Harvard, Oxford e Universidade de Amsterdã. E Harvard, no caso, eu queria estudar com o Arthur Kleinman, que eventualmente escreveu bastante e extensivamente sobre cuidados para pessoas idosas. Ele tem um livro que eu amava, que chamava Soul of Care, que é sobre a história dele cuidando da esposa que faleceu com Alzheimer. E eu disse, ou vou estudar com esse cara, que é o pai da antropologia médica, que mentorou Paul Farmer. E deu certo. Então, fui para Harvard. Eu lembro como se fosse ontem de entrar no escritório dele. Eu tava tremendo. Uau. E ele me recebeu com um sorrisão. Virou meu mentor eventualmente. Eu fui o último mentee dele, porque ele se aposentou no ano que eu me formei. E o mestrado é um mestrado que só aceita 1 ou 2 pessoas por ano. Nossa. Então, eu era o único aluno de mestrado. Então, eu tenho esse peso nos ombros, que assim, Paul Farmer foi o primeiro, eu fui o último da árvore genealógica, assim. Mas foi uma história de muita confiança, sabe? De levar pra frente, e fez sentido. Uau. E comparando a antropologia médica que você teve na faculdade e depois no mestrado, foi muito diferente, muito mais aprofundado? Como foi? Muito, mas foi muito diferente. Porque, bom, eu acho que Harvard em si foi uma diferença muito grande, porque eu tava lendo e aprendendo com os criadores da disciplina. Da maneira atual, né? Contemporânea. Então, Arthur Kleinman, Byron Good, Solomon Keshav, que é um dos meus mentores mais fenomenais. Eu tava lendo, tipo, o que eu lia no undergrad, com os autores das coisas, e eles mostrando, tipo, a gente não tava lendo eles, a gente tava lendo o que eles leram pra escrever o que eles escreveram. Então foi uma curva muito grande. Eu tava acostumado a ler artigo científico e eu passei a ler Sócrates. Então eu larguei, né, o estilo de estudo, o estilo de conhecimento foi completamente diferente. Levou um tempo, assim, pra eu adaptar com força. Mas, eventualmente, cheguei lá. E também o mestrado ele era baseado em pesquisa também, né? Então, eu tinha meu próprio... meu próprio peso a puxar no que eu tava produzindo. Entendi. Caramba. E comparando tudo que você fez antes e... Nossa, até... Eu tô pensando em tudo que você falou agora. É muita coisa, bizarro. Caraca. E quando você chegou lá, a sua experiência, você ter escolhido fazer essa mudança de trajetória, que foi uma mudança não convencional. Você tinha todo um caminho aí já planejado e você escolheu fazer alguma coisa completamente diferente. Como foi isso pra você? Como foi lidar com medo? E tinha uma pressão, não sei se dos seus pais, mas do mundo de, opa, cara, você tá fazendo uma coisa muito diferente do convencional? Eu acho que meus pais foram entender o que é antropologia médica quando eu tava subindo no palco da formatura. Então, assim, eu tive muita sorte de ter pais que me apoiam muito, sempre em tudo. Qualquer coisa que eu queria fazer, entendendo ou não, vai com tudo, faça, sabe? Mas eu acho que Harvard em si é um ambiente muito único, porque geralmente se passa a vida tentando achar uma porta aberta. Quando você entra em Harvard, você tem 1000 portas escancaradas. Então, você se afoga em oportunidades e é difícil... chama analysis paralysis, né? Parálise de análise. Que assim, caraca, e agora? Tem tanta coisa que eu poderia estar fazendo, que eu faço? Então, isso foi um aspecto difícil de navegar, mas... eu acho que a coisa mais importante é você ser muito alinhado com qual é o seu propósito, qual é a sua motivação. E eu tinha isso muito claro. Pra mim era muito claro porque eu precisava daquele mestrado. Eu precisava muito... E mais um detalhe, esse mestrado, ele é feito para pessoas que já são médicas ou profissionais da saúde, que geralmente nos Estados Unidos significa tem doutorado, e querem um aprendizado metodológico e prático na antropologia médica, e eles abrem uma exceção para pessoas que só fizeram bacharelado, mas que têm um currículo bom. Então, assim, não só eu entrei
tipo, do nada, mas também entrei num nível acadêmico muito mais jovem do que o que ele geralmente tem seguindo esse currículo. O que é bom de Harvard também é que você tem o direito de explorar muito. Então, você não precisa fazer todas as aulas, vamos dizer, na mesma escola. Né? Então, eu fiz aulas na escola de medicina, na escola de saúde pública, a maioria das aulas foram na escola de artes e ciências, que é um departamento de antropologia, fiz aula no MIT. Então, você pode seguir o seu interesse. Então, você saber qual é o seu interesse ajuda muito, porque aí você tem essa bússola. E isso foi o maior diferencial. Senão você acha que é fácil se perder. Se você não tem esse propósito tão claro, você entra lá dentro e você acha que é fácil se estabanar? É muito fácil se perder, é muito fácil se vislumbrar, é muito fácil também você ficar cego pelo holofote. Eu lembro quando eu passei em Harvard, ainda na minha graduação, tipo, mudou tudo. Sério? A forma que as pessoas, tipo assim, eu começava a falar, as pessoas paravam pra ouvir o que eu tava falando. De uma maneira que não paravam antes, sabe? Então, você carrega um certo peso, né? E que é difícil, porque... e eu falo isso muito, principalmente na mentoria da HBS, né? Da Associação de Brasileiros em Harvard, que eu liderei esse programa de mentoria por 2 anos. Uma educação não é um troféu, é uma ferramenta. Então, se você leva Harvard como um troféu, você se perde. Entendi. O objetivo, inclusive, falaram esse ano no discurso de formatura, assim, você... eu não quero que Harvard seja a grande coisa que eu fiz, sabe? Eu quero que daqui a 10, 15 anos, ninguém nem saiba que eu fiz Harvard. Se eu falar, que legal, não sabia, sabe? Então, às vezes é difícil manter essa perspectiva quando tem tanto holofote levando você para outro caminho. Mas deve ser um trampolim para um lugar mais alto pra... Exatamente. Uau, e quando você chegou lá, teve alguma coisa que te surpreendeu, que você não esperava e foi? Muito brasileiro. Muito brasileiro. Eu morei no Arizona, não tinha um brasileiro. Morei em Nebraska. Na minha universidade toda, eu acho que tinham 3 brasileiros, mas, tipo, contando comigo. E os outros estavam no time de futebol, era uma outra coisa, não tinha contato algum. Então, chegando em Harvard... Primeiro, Massachusetts tem muito brasileiro. Boston tem muito brasileiro. E Harvard tem muito brasileiro. Acho que no ano que eu me formei, éramos entre alunos, professores e pesquisadores, tipo, de doutorado sanduíche. Eram um pouco mais de 200 brasileiros. Uau. É uma população muito grande. Tudo bem, não é tão grande quanto, sei lá, China, Índia, que tem muito mais. Mas, assim, é uma população boa e é uma população que é muito unida. Se você achar um brasileiro, você vai achar mais de um. Eles estão juntos. Sim. Então, isso foi muito bom. Eu realmente me apaixonei pelo Brasil muito mais estando em Harvard. Faz sentido. E você acha que tem alguma coisa que romantizam demais em relação a estar lá? Olha, sim. Eu acho que voltando a isso que eu falei do holofote, sabe? É muito... Você recebe muito holofote quando você entra. E eu entendo, é um processo seletivo muito difícil, arguably o mais difícil do mundo. O tipo de conhecimento que você tem acesso é conhecimento de ponta. Tipo assim, o nosso dia a dia é em contato com ciência que você só vai ver nos livros daqui a 20 anos. Sim. E isso é muito raro. E você saber usar esse recurso é uma coisa muito delicada. Mas, assim, eu acho que é muito romantizado, assim, a experiência... já sei. Manda. A ideia de que alunos de Harvard, o dia todo dia, sentado numa cadeira, lendo, estudando. Não. 0. Não 0, mas assim, estudam muito, mas muito da experiência de Harvard são as pessoas que você conhece. Quando você entra, uma das frases mais clássicas, eles dizem, essa é a universidade que mais formou presidentes dos Estados Unidos. Então a chance de um colega seu virar um presidente dos Estados Unidos é mais alta aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Então conheçam as pessoas, entendam quem tá do seu lado, a paixão de quem tá do seu lado. E isso... Realmente, o currículo é construído para que você se dedique muito aos estudos, mas também tenha os seus extracurriculares. Tenha o que faz você. Siga suas paixões, seus hobbies, seus interesses, para corroborar com o seu desenvolvimento acadêmico.
Isso eu acho que muita gente é pega de surpresa. Faz sentido, porque quando a gente imagina só nerd, tudo na biblioteca, 24 horas por dia estudando. Pois é. E não. Tem diferente. festa direto, tem tudo isso. O povo sai pra festa, vai passear, viaja, dorme. Importante. Sim. É normal. E quando a gente fala de um lugar com tanto prestígio, você teve momentos de insegurança, tanto antes de entrar quanto lá dentro? Muito. E como você lida com isso e como foi a experiência? Olha, a gente chama da síndrome do impostor, né? Que é mais comum do que a gente imagina em Harvard. Mas eu tive muito, principalmente por esse lado de assim, eu me enxergo como neurocientista molecular, eu tô estudando antropologia. Tipo, saí de um laboratório e fui para uma biblioteca. Não podia ser mais diferente o tipo de aprendizado, o tipo de ensino. E como eu era o único aluno de mestrado, todos os outros alunos no meu cohort ali eram alunos que tinham acabado de entrar no PhD. Então, assim, a gente fazia as aulas de metodologia, aulas de introdução e tal, e eu não estava no mesmo nível de conhecimento das outras pessoas. Todo mundo citando... não, mas porque esse livro de Durkheim tem o argumento de que não sei o que, e eu... Claro. Com certeza, conheço profundamente. Então, isso foi difícil. E levou muito tempo, muito trabalho, muita leitura para conseguir, né, keep up, conseguir ficar no mesmo passo. Mas eu diria que a melhor maneira de conseguir fugir disso é saber, você tá no seu caminho, né? E você tem o seu propósito. Ninguém estava estudando a mesma coisa que eu. Sim. E depois do tempo eu percebi... Eu tenho o meu grupo de habilidades, vamos dizer, eu como neurocientista molecular consigo fazer uma antropologia, uma pesquisa antropológica que essas outras pessoas não conseguem fazer porque eles não têm esse conhecimento neurocientífico que eu tenho. Então, saber achar o seu valor é um antídoto muito bom. Nossa, caraca, isso faz muito sentido. E comparando Harvard e MIT, você que teve a experiência de estudar nos dois, o que você achou de diferente? Olha, eu fiz uma aula no MIT Age Lab, que foi uma aula sobre envelhecimento global, que é uma aula focada em urbanismo e tecnologia voltado ao envelhecimento, um laboratório fenomenal. A minha experiência é que, assim, o MIT ele tende a ser mais técnico do que Harvard. Então, assim, geralmente as pessoas pensam, MIT é onde você vai fazer matemática e tecnologia, e Harvard é onde você vai fazer as coisas mais história, política, né? Claro, tem a escola de business dos dois é muito famosa, por motivos levemente diferentes. Harvard tem a escola de governo, né? MIT não tem uma escola de saúde como Harvard tem a escola de medicina, a escola de odonto e a escola de saúde pública. Então, os dois se complementam muito bem. Mas para mim, Harvard me contempla muito mais como acadêmico de saúde. Entendi. E que usa pesquisa qualitativa sociocultural em prol da saúde. Entendi. Mas o MIT foi muito importante para mim para entender, como eu falei, era um laboratório de urbanismo, né, e tecnologia, para entender, vamos dizer, a experiência do usuário. Para mim, como antropólogo, também fez muito sentido entender isso. Então foi... Eu sou time Harvard, mas as duas são ótimas. Nossa, e parando pra pensar que você participou do HBS e você conhece muitos brasileiros de lá, você consegue pensar em características em comuns que fazem os brasileiros serem aceitos lá? Tipo, existe isso ou não muito? Um perfil aí? Olha, eu acho que não existe. Muito diferente. É muito diferente, porque o que faz o diferencial... como faz sentido, como Harvard faz sentido na sua história. Como os recursos que eles têm realmente podem ajudar você a chegar onde você quer ir. Entendi. A parte do application é você provando que você tem a capacidade de usar essas ferramentas para realmente, que você tem um potencial. É sobre potencial, não é sobre conquista. Como eu falei, não é um troféu, é uma ferramenta. Então, assim, varia muito, principalmente quando você olha, vamos dizer, no college, na graduação, tem pessoas que entram com vários interesses diferentes. Então, para cada um, vai fazer... coisas diferentes vão fazer sentido. Para pós-graduação, depende da sua área. Tem um que publicação vai ser mais importante do que experiência profissional, ou do que experiência de pesquisa, ou... Enfim, são mundos diferentes. O que eu acho que todos têm em comum é uma visão não necessariamente concreta, mas muito específica do qual chamado daquela pessoa pra frente, sabe?
Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal de Harvard é que quando você vai falando com o pessoal e perguntando, o que é que você pesquisa? Você vê o brilho no olho daquela pessoa falando da molécula, da proteína que é exibida nesse lagarto no deserto do Saara e que tem uma propriedade que pode ser usada para, sei lá, sabe? Umas coisas assim que você nunca nem imaginaria e que tem uma pessoa que quer dedicar a vida para aquilo. E é fascinante. Sim. Isso. Você não precisa querer curar o câncer. Você pode querer curar um câncer. Entendi. Ou descobrir um passozinho assim que pode levar à cura. Né? Não importa o quão alto impacto, o quão nicho, o que importa é que seja algo concreto e que você tenha aquela garra. Conversando com o pessoal, eu lembro muito claro, acho que na primeira vez que eu tava lá, eu saí pra almoçar ou jantar, e daí cada um começou a conversar o que fazia da vida, e o que você quer fazer no futuro? Daí eu lembro, não, eu quero ser presidente da república, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu sinto lá que esse senso de sonhar alto e alcançar é muito diferente, a gente não tem isso aqui no Brasil. Lá parece que todo mundo tem isso muito claro e é muito incentivado. É mais ou menos isso? Você sente isso sendo aluno? Ou... Eu acho que sim e não. Vamos dizer, eu acho que acha muito no Brasil, mas da maneira que é feito a progressão acadêmica e a progressão profissional, você não tem muito incentivo a chegar lá. Sim. Sabe? Você tá no ensino médio, você tá pensando no Enem e ponto. Você passou do Enem, tá na faculdade, você tá pensando na formatura, você tá em medicina, talvez você tá pensando na residência, e é uma coisa levando atrás a outra e tal. Sim. Onde lá, pra você passar na medicina, você tem que explicar o que é que você vai fazer com aquilo. Né? Então, a parte qualitativa que lhe possibilita avançar de trajetória acaba, né, facilitando tudo isso. É importante dizer também que não é um sistema perfeito. Tem muita gente que diz, eu quero curar o câncer, entra, e quando entra, não faz nada nem parecido. Às vezes porque realmente mudou de ideia, ou às vezes porque a pessoa, enfim, a prioridade era entrar e aí, enfim... Entendi. Mas, então não é pra dizer que todo mundo vira presidente da república. Tem uma estatística que me chequem nisso, mas se não tem tempo suficiente de vida das pessoas que estão em Harvard para todo mundo ter um turno na presidência de que quer ser presidente. Então, assim, sabe? Faz sentido. Mas realmente, tem gente sonhando muito alto. E falando um pouquinho sobre a sua experiência, tanto no HBS quanto como presidente do Science Policy da pós-graduação, o que é isso na prática, como funciona e me conta tudo. Sim. Eu sempre tive muito interesse por liderança e, enfim, conexão de comunidade. Então, na HBS foi com o grupo de brasileiros. Eu comecei pela mentoria. Eu fui head do programa de mentoria. A HBS anualmente faz um programa de mentoria gratuito para pessoas que querem aplicar tanto para a graduação quanto para a pós-graduação em Harvard. Tá aberto agora? Agora não. Mas começou pro ano que vem, fiquem de olho, muito bom. Esse ano passado, a gente aprovou quase 10 pessoas. Uau! Foi recorde de todos os anos que a gente fez. Fiquei muito feliz mesmo. Inclusive, uma das pessoas que eu mentorei passou no mestrado de saúde pública, o Murilo. Legal. Shout out. Passou com bolsa, ele é fenomenal. Nossa, tô animadíssimo pra ele começar. Eu acho que ele vai mudar o mundo. Mas... Então, comecei com isso da mentoria, porque, assim, a oportunidade de devolver ao Brasil me chamou muita atenção. Daí eu virei presidente depois. Então, a gente realmente é a associação que tenta criar a comunidade brasileira. Então, eventos, quando vem pessoas de fora, pessoas do Brasil que estão em Boston, a gente chama para uma conversa com os alunos, para ter uma troca e tal. Fazemos o programa mentoria, também fazemos eventos, realmente de festa, comer uma coxinha, tomar um guaraná, todo mundo precisa, né? Então, coisa assim, foi uma experiência fenomenal. E o Science Policy Group, ele na verdade é de um outro interesse meu, que ele é muito parecido com... Bom, ele anda junto com o meu interesse na geriatria, né? Que é entender como a sociedade molda a ciência, sociedade eu incluo política, sociedade e política moldam a ciência, a produção da ciência, que eventualmente reverbera na medicina também, né?
Então, eu comecei nesse grupo, como a gente faz uma viagem anual para Washington, D.C., e a gente visita gabinetes de senadores, deputados, a gente vai no NIH, National Institute of Health, que legal. A gente vai em think tanks, em outras research agencies, etc., para conhecer o pessoal e entender como é que as decisões estão sendo feitas, quais são os fatores que influenciam. Vamos no NIH, como é que vocês escolhem qual pesquisa recebe o grant? Vocês saem perguntando, tipo, oi, tudo bem? E responde? Uma sala menor que isso, Uau. com o diretor do NIAID, que é National Institute of Allergens and Infectious Diseases, que é, né, um dos maiores de todos, Infectious Disease, você imagina. Ele chegou assim com a caneca da Harvard Medical School e conversamos por mais de 1 hora sobre como funciona tudo. Ele explicou. Então, basicamente, a noção, isso é um campo de estudo chamado STS, Science, Technology and Society, que é, né, a intersecção de tudo isso, que é entendendo que a ciência, por mais que haja essa visão de que a ciência é algo concreto e inquestionável, ela é majoritariamente ditada pela sociedade. O que a gente tem como prioridade, o que a gente decide que vai colocar o dinheiro para investigar, o que a gente decide que é bom versus ruim, né? E isso são coisas que nós decidimos baseados em crenças na nossa cultura, no que a gente entende hoje. Basicamente, assim, de uma certa forma, ela desafia a noção de que a ciência é absoluta. E unbiased, né? Faz sentido. Então, eu fui co-presidente dessa associação durante o meu último ano, e fizemos muitos desses trabalhos, de saber quais são as prioridades, como é que a gente, né, consegue levar o que a gente faz no laboratório para o país, sabendo que, tipo, a gente precisa convencer um deputado a assinar isso, porque isso é o que vai fazer acontecer, sabe? Então, enfim, você pode imaginar que são vários domínios diferentes, certo? Então, vamos dizer, alguém que trabalha na engenharia pode não querer receber o lugar nos Estados Unidos. Hoje, você trabalha com engenharia, um dos lugares mais importantes de você receber uma bolsa que tem a maior quantidade de fundos é do Departamento de Defesa. Aí, tipo, mas aí eu não quero por motivos, complicado sei lá, agora. ou no Ministério, no Instituto de Saúde. Quais são as determinantes? Então, a gente tem, sabemos que tal porcentagem do budget vai ser alocado para hepatite. Então, tipo, os pesquisadores estão seguindo o budget ou o budget está seguindo o interesse dos pesquisadores? E assim vai. Caraca, eu acho tão incrível essa multidisciplinaridade de diferentes coisas, porque eu sinto que às vezes a gente faz uma pesquisa de laboratório e a gente não pensa como isso vai chegar no paciente e depois como vai ser espalhado pro mundo. E isso que você tá trazendo é justamente o contrário, é vocês cobrindo a roda inteira ao mesmo tempo. Então você tá pesquisando, mas você também tem que ver a parte financeira de como você vai viabilizar isso na prática e também de entender as decisões por trás disso. Eu acho que é muito legal. E pensando no Brasil atualmente, você tá como consultor do Ministério da Saúde. Como aconteceu isso? Sim. Então, na verdade, isso foi um sonho que veio desde eu me envolver em STS, né? Nos Estados Unidos. Muito do que a gente constrói na saúde é baseado em decisões políticas, né? Então, vamos dizer, eu trabalhei, antes de vir para o Ministério, eu trabalhei como... eu estagiei por um semestre inteiro em Massachusetts. O governo de Massachusetts tem o Executive Office of Aging and Independence, que é uma secretaria exclusivamente para assuntos de pessoas idosas. E eu trabalhei lá por um bom tempo. Foi lá que eu realmente, assim, eu sempre tinha meio que o interesse de trabalhar com política pública voltada à saúde no Brasil, mas realmente foi quando cravou o interesse lá, que eu vi que muito do que era disponibilizado em relação ao cuidado para pessoas idosas vinha de uma pessoa de terno e caneta, não com um jaleco, né? Então, como a gente faz essas duas pessoas conversarem e, mais importante ainda, conversarem com quem está dentro de casa sendo afetado pelo que está sendo assinado e disponibilizado. Como aquela pessoa é o centro das atenções, como pode ser, né? Então,
O Plano Nacional do Cuidado foi assinado recentemente. Essa é a minha especialidade, é cuidado familiar, cuidado por pessoas idosas e pessoas com demência. E trabalhando no Ministério da Saúde como consultor técnico, é uma bolsa que eu recebi pela Fiotec. E eu estou ajudando nesse processo junto à Secretaria de Atenção Especializada, também trabalhando bastante com o cuidado paliativo. Então, inclusive, semana que vem, não sei quando vai ao ar, mas dia 19 de junho, Dia Nacional do Luto, a gente vai fazer um evento para ensinar para as pessoas o que é o luto, como identificar quando está passando para o que precisa de mais ajuda. A gente vai trazer profissionais diferentes para falarem sobre o assunto. Então, tentando assim normalizar essa conversa e trazer recursos para as famílias que passam por isso frequentemente. E isso é um assunto mais longo, mas é algo que a medicina não abraça tão bem como deveria. Então, estou trabalhando assim em absolutamente tudo que eu posso. Eu estou muito apaixonado. Uma coisa que me encantou muito até agora do Ministério da Saúde no geral é que as pessoas têm um brilho no olho que é fascinante. Todo mundo tá ali muito animado para trabalhar, muito esperançoso por um futuro bom, mesmo talvez sabendo que vamos fazer isso, pode não dar certo esse projeto, mas vamos tentar, vamos botar todo o esforço que a gente pode. E tem sido uma experiência magnífica e espero que... É bem recente, eu comecei em janeiro, então nada assim ainda para mostrar, mas espero que coisas para anunciar. Uau, que incrível. E você tem essa ambição de seguir nessa carreira, virar ministro da saúde? O que você vê no futuro? Boa pergunta. Olha, eu quero ser geriatra. Ok. Eu quero ser um geriatra e antropólogo, pesquisador. E hoje um problema muito grande no Brasil, no mundo, é o envelhecimento da população, né? Então, nós estamos chegando num momento onde nós vamos ter mais pessoas idosas do que pessoas mais jovens. Isso é uma mudança assim, estrutural em absolutamente tudo que a gente conhece como sociedade. Sim. Vai mudar como a gente entende a medicina, porque a demografia de necessidade vai mudar completamente, vai mudar o urbanismo da cidade, vai mudar a economia do nosso país, vai mudar o corpo de eleitores, logo a política vai mudar completamente. É uma mudança profunda de como a gente entende a nossa comunidade. E é uma coisa que muda constantemente. Nossa terceira idade vai ser completamente diferente da terceira idade dos nossos pais, que é completamente diferente do nosso... Tudo bem que você é mais nova que eu, mas por pouco. Pouca coisa. Então, eu não tenho essa... Eu acredito muito que, assim, um cargo como ministro, como ministério, é algo que não deve ser o seu objetivo. Os melhores ministros e ministras, na minha opinião, são pessoas que são profissionais incríveis, são pessoas fenomenais, que chegou na hora de um problema, né, específico, uma prioridade do país, e você é a pessoa para isso. Entendi. Certo? Então, eu não tenho, assim, não digo que quero ser ministro da saúde, mas eu quero ser um desses profissionais que tá com a mão na massa. E talvez se um dia a prioridade do Ministério da Saúde for geriatria e eu seja o melhor geriatra com a melhor experiência para oferecer, tipo assim, seria a honra da minha vida, mas eu não tenho essa ambição como algo escrito. E no momento, você tá em que fase acadêmica? Você terminou seu primeiro mestrado em antropologia, e agora? Agora eu tô como pesquisador associado na Hibbert Senior Life, né, que é o Instituto Marcus Institute of Aging, que é o Instituto de Envelhecimento afiliado à Harvard Medical School. Eu tô trabalhando lá desde setembro de 2025, e vou trabalhar lá até, enfim, por mais um ano, 2, doutorado, quem sabe. Mas... eu trabalho lá como pesquisador associado. Minha pesquisa principal, ela é voltada a uma ferramenta chamada ICOPE, que é Integrated Care for Older Persons, cuidado integrado para pessoas idosas. Ela é uma ferramenta que foi desenvolvida pela OMS. Inicialmente foi pensado como algo de saúde comunitária. Então ela é uma ferramenta rápida para você fazer uma análise de 6 domínios do que a gente chama de capacidade intrínseca da pessoa idosa. Então, mobilidade, psicológico, cognitivo, visão, audição e vitalidade, que eles
reconhece como nutrição, basicamente. Entendi. Então basicamente para você conseguir mapear a necessidade intrínseca dessa pessoa e referir ao próximo passo, Caramba. se identificar algum problema. O que eu estou fazendo é adaptar essa ferramenta para um contexto de reabilitação pós-hospitalization nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos não têm saúde comunitária. Uhum. Então, o que atualmente esse projeto, a gente está fazendo um piloto em Massachusetts, depois a gente vai fazer, acho que enfim, vamos levar para várias instituições diferentes, fazer, né, um randomized trial, para levar essa ferramenta para as reabilitações, ver o que do procedimento da reabilitação já cobre essa análise de capacidade intrínseca, ver como a gente pode complementar e aí introduzir um aspecto de intervenção que a gente possa levar essa intervenção, tipo, basicamente dar para o paciente os recursos que aquela pessoa vai precisar para continuar num caminho para melhora, mesmo depois de sair da reabilitação. Por exemplo, tipo, faça mais fisioterapia ou tipo coisas assim específicas. Então, se essa pessoa vai precisar fazer fisioterapia, será que a gente consegue dar os stretch bands para a pessoa fazer os exercícios em casa? Se ela precisa de óculos, como é que a gente consegue dar esse recurso para essa pessoa, né? Então, estamos ainda entendendo como os profissionais, que são vários, né, que fazem o ecossistema de uma reabilitação, como eles conseguem coexistir com essa ferramenta, se conseguem, espero que sim, e aí levando isso adiante. Esse é o projeto principal. Imagina, e só pra gente pensar no dia a dia, como que é a rotina de alguém que vive todos esses projetos que você vive, mestrado? Me conta um pouquinho disso. Olha, por um tempo eu fiquei muito focado no relógio. Assim, eu tinha a semana era quebrada em blocos de 15 minutos e eu ia, tipo, a semana inteira, 24 horas, quebrada em blocos de 15 minutos e eu ia fazendo os meus 15 minutos planejados milimetricamente. Eu vi que isso não era sustentável depois de um tempo. Agora na pesquisa é um pouco mais fácil porque tem o horário de trabalho, 9 a 5. Tudo bem que geralmente vai mais, né? Mas tudo bem. Eu também é um pouco flexível porque eu trabalho bastante. Bom, 2 dias por semana eu trabalho virtualmente de casa, então dá pra, né, fazer um cafezinho, uma coisa assim, dá pra ver o sol e tal. Então ajuda muito, mas o que me ajuda muito é ter a prioridade da semana e conseguir ter as minhas prioridades diárias. E aí, nessa maneira, você vai conseguindo, entendendo o seu ritmo. Eu também entendo a minha procrastinação, então, se eu sei que vou demorar a começar, eu consigo colocar a minha procrastinação no calendário também, sabe? Entendi. Então, isso ajuda muito a conseguir balancear tudo. Então, exercício físico, cozinhar, ver amigos e tal, tudo no calendário. Tenho meu número de horas por semana que eu tenho que fazer isso e eu não vou deixar de fazer isso. Eu vou assistir filme com os amigos, tá no calendário, eu tenho tempo. Relaxa, vai dar tempo, vai fazer isso, sabe? Levou anos de prática para chegar nesse ponto, mas tô lá. E o que ajuda muito é, assim, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Sim. Então, ter 5 minutinhos, assim, antes de começar pra se centrar e... Caraca, que massa, bora. E aí, vai fazer, sabe? Sim. Isso ajuda muito. Que incrível. Uma das coisas que eu tava lendo quando eu tava montando a pesquisa sobre você e como eu ia apresentar tudo mais, é sobre o efeito Elvis. Ah, sim. E eu lembro que, acho que a primeira vez que a gente se conheceu, você me falou sobre isso. Explica pro pessoal um pouquinho o que é. Sim. Então, esse Instituto de Envelhecimento de Harvard, Hibbert Senior Life, ele é uma rede do que a gente no Brasil conhece como ILPIs, né? Instituto de Longa Permanência de Idosos. Durante o meu mestrado, a minha tese foi construída entrevistando profissionais de lá e de outras do estado de Massachusetts, mas principalmente de lá. E o que então, eu trabalhei, fiquei lá como voluntário. Depois, quando eu saí, eles me contrataram como coordenador de qualidade de vida da Newbridge on the Charles, que é tipo, a melhor instituição, assim, deles, assim, maior, no caso. E uma coisa que eu percebi muito durante a minha etnografia e durante esse trabalho é que música é fundamental para tudo que se faz nesse ambiente. Seja, às vezes é usada realmente para, assim, animar uma sala, mas muitas vezes ela é feita como
uma metodologia terapêutica. Existem musicoterapeutas, é uma profissão importantíssima que eu espero que só cresça daqui para frente. E o que eu chamei, assim, informalmente de efeito Elvis era o que eu percebia com pessoas, e assim, várias pessoas, não é necessariamente uma descoberta minha de maneira alguma, todo mundo que trabalha com isso já viu isso antes, juro, que é quando você toca uma música para uma pessoa que já tem demência avançada, uma música que lembra algo da infância ou da adolescência dessa pessoa, às vezes a pessoa volta ao ar, assim, e consegue, às vezes, até cantar a música inteira. E eu via muito isso com Elvis, que a gente tocava muito Elvis, que, assim, na época é certinho, na adolescência das pessoas que estão lá hoje. Pessoas que não falavam, pessoas que não se comunicavam, mas tocavam a música do Elvis e a pessoa cantava a música do começo ao fim. E eu achava aquilo fenomenal. E hoje a neurociência não entende o que é isso exatamente. Né? Realmente existem várias teorias diferentes e tal, mas não existe uma resposta universal. E foi a minha primeira publicação em colunas, em revistas, jornais, que eu publiquei no Boston Globe, depois publiquei no Viva, que é um veículo de 50 a mais aqui no Brasil. E muita gente, nossa, Vivo postou isso no Instagram e teve uma repercussão enorme de milhares de pessoas falando, eu tive a mesma experiência. Tivemos um vídeo que uma pessoa mandou, tipo, de um neto, assim, segurando uma música ao lado do avô, que já estava acamado, e o avô, tipo, dançando. É muito lindo de se ver que tem essa ressonância, e às vezes você dá validade e depois não é nada, tipo, tente achar esse tipo de música. Né? Muito interessante, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu vi. E você até falou pra salvar a sua playlist no Spotify. Sim, exatamente, porque hoje a gente não sabe quais são as músicas, tipo, Elvis era o que a gente sabe que tocava bastante, mas hoje, tipo, eu provavelmente escuto músicas completamente diferentes que você, não tem uma rádio que dita o que 60% da população escuta, necessariamente. Então, eu fiquei com muito medo, daqui a 70 anos, será que vão saber o que eu escuto? A melhor maneira é salvar essas retrospectivas que saem todo ano, porque você aí vai ter realmente o seu histórico de música e pode, no futuro, mostrar para cuidadores e dizer, ó, o que pode me acordar é isso aqui. Então, é muito importante. Salvem suas retrospectivas. Nossa, eu achei incrível isso. Eu lembro que eu vi o vídeo, eu vi a reportagem também. Eu achei fenomenal, porque a gente vê isso na prática. Eu lembro que eu era pequena, eu fazia escoteiro, e a gente foi em um lar de idosos, e a gente teve essa experiência de tocar uma música pra eles, e era isso, a mudança de ambiente, a gente tava todo mundo, tipo, depresado, sentado, assim, e o pessoal acordava e se divertia, e até depois voltava, falava, cantava, e na época eu falei, caraca, muito legal, eu não entendia a neurociência por trás, não entendia nada, eu falei, caraca, isso é muito legal, e anos depois eu fui ler o que você falou, eu falei, caraca, que explicação. Então é muito, muito massa tudo isso, e é uma parte da pesquisa e da neurologia e da neurociência fenomenal, né? É incrível. Daqui uns anos, quem sabe, a gente vai ter a resposta e vai ajudar, acho que, a entender muito sobre como o cérebro funciona e essas doenças também. Então, entender o saudável, eu acho que é um futuro aí muito promissor e que eu tenho muita curiosidade. Eu também, eu espero. Musicoterapeutas, vamos lá. Eu realmente acho, deveria ter pelo menos um musicoterapeuta em toda a ILPI. Em qualquer lugar onde se tem cuidado para pessoas idosas, deveria ter um musicoterapeuta. Eu tenho zero dúvida. Incrível. Agora a gente tá caminhando pro final da nossa entrevista. A gente vai fazer o nosso quadro final de bate-pronto. Show. E daí eu vou te perguntar, você fala a primeira coisa que vem na cabeça. Tá, então, ok. A primeira pergunta é um livro que todo mundo deveria ler. Soul of Care, de Arthur Kleinman. Ele é um psiquiatra, fundou o programa de antropologia médica em Harvard. Ele escreve sobre a jornada de 11 anos dele cuidando da esposa que desenvolveu Alzheimer aos 50 e poucos anos. E ele relata profundamente o que é o cuidado, como a medicina não abraça o cuidado da maneira correta, ou at all, né? E como a gente pode mover adiante, né, na prática do cuidado em sua essência. É um livro que mudou minha vida completamente, foi o que fez eu correr atrás dele, eventualmente como um mentor. Eu acho que ele só está disponível em inglês, mas é um livro que realmente
tem uma mudança de paradigma completamente. Segunda pergunta. Um erro que te ensinou muito. Não... Ser muito focado no futuro e não prestar atenção no que o presente estava me dizendo sobre o futuro. Uhum. O exemplo mais importante foi isso da neurociência molecular. Eu fui na neurociência molecular com prioridade até os últimos 5 minutos do segundo tempo. E eu acho que se eu tivesse tido essa sacada antes, eu provavelmente teria mudado de perspectiva mais cedo e teria colocado a antropologia médica como prioridade mais cedo na minha jornada de graduação. Tá. Mas eu acho que assim, deu certo. Um acerto na carreira. Um acerto na carreira. Migrar para antropologia médica. Com certeza. Uma qualidade essencial em um pesquisador. E um pesquisador. Isso. Depois em um médico também, Tá. de curiosidade. Bom saber. Já sei. Não use... Tome cuidado com o poder redutivo da ciência. Como assim? A ciência... Muita gente, quando eu falo isso, acha que eu não acredito na ciência. Eu sou um cientista. Mas nem tudo é número. Nem tudo consegue ser reduzido a números. Entendi. Quando você tá... Por exemplo, quando você tá lidando com uma pessoa que perdeu a mãe depois de 10 anos cuidando da mãe e tá passando por um luto profundo, o conhecimento e o que aquela pessoa tá passando não vai estar num artigo científico, não vai estar no PubMed. Vai estar num romance, vai estar num poema. E isso é tão importante para o avanço do conhecimento, né? O contexto ao redor do número é tão importante quanto o número. Nossa, uau. E uma qualidade essencial em um médico? Seja humilde. Eu vou dar um pouquinho mais de granularidade disso, tá? Uma coisa que é muito importante na reciprocidade entre médico e paciente, aquela pessoa que está acontecendo, é reconhecer o sofrimento daquela pessoa. Seja algo que você está levando a cura, ao tratamento, mitigar dor, etc. Reconheça que é uma pessoa que está sofrendo na sua frente. E que você é o determinante de quais vão ser os próximos passos daquela pessoa. E dá confiança de uma forma humilde ao que aquela pessoa tá lhe falando. Sim. Do que ela entende do que tá acontecendo com o próprio corpo, do que ela acha que é o melhor próximo passo. Seja humilde da maneira que você aproxima essa relação de poder, entre aspas. Uau. Uma área na medicina que você acha que vai crescer muito? Geriatria. De fato, a população idosa está crescendo exponencialmente. Uma população que exige um tipo de cuidado muito delicado, muito específico, que hoje em dia é um corpo da medicina muito pequeno. Tipo, não tem alternativa a não ser crescer muito. Sim. E logo. Um médico que te inspire. Nossa, essa foi... Me inspira. Nossa, eu tenho tantos. Eu vou dizer a minha supervisora. O nome dela é Sandra Shi. Ela é uma geriatra fenomenal. E eu já vi ela conseguir fazer um assessment inteiro com o paciente, perguntando sobre o cachorro da paciente. Eita. E ela falando sobre o cachorro da paciente e tal. E aí a gente saiu da sala, eu tava tipo só Sharon e ela. E ela eu fiz todo o assessment de frailty com ela, perguntando sobre o cachorro. Ela podendo pegar, eu perguntei qual era o tipo de cachorro, eu sei que esse cachorro pesa tanto, e ela disse que levanta o cachorro, então eu sei que ela consegue ter mobilidade tal, que ela lembra da comida, então já é uma dica da cognição, etc, etc. E ela foi listando, assim, a conversa sobre o cachorro dela foi
um assessment completo da saúde da moça. Uau. E eu passei batido completamente. E ela me ensina diariamente, assim, não só prática, a parte prática, mas a parte realmente pessoal e ontológica da geriatria. Eu acho ela uma pessoa fenomenal. Um hobby. Cozinhar. Sério, você gosta muito? O que você mais gosta de fazer? Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Com certeza. Qualquer coisa que eu possa colocar na panela de pressão, top. Eu tô na missão agora de aprender a fazer um pudim. Não acertei. Todo mundo diz que é fácil. Não é minha experiência até agora. O seu filme favorito? Diabo Veste Prada 1. Legal, você assistiu 2? Assisti. O que você achou? Muito bom. Muito bom. Eu gosto mais de um ainda. Minha mãe trabalha com moda. Sério? Então, quando eu cresci assistindo aquele filme... E minha mãe é meio assustadora. Ela não é que nem a Miranda do filme, mas ela é assustadora. Então eu achava que enfim, eu tinha muita ressonância com aquele filme. Nossa, muito bom. O seu lugar favorito no mundo? Nossa. Qualquer rede na orla de Maceió. Uma palavra que define sua trajetória. Nossa, difícil. Uma palavra que define minha trajetória. Surpreendente. Nunca imaginaria que eventualmente eu teria um mestrado em artes. E pra finalizar, que conselho você daria pra todos, principalmente os jovens que estão iniciando agora a sua carreira, principalmente aí na área da saúde e da pesquisa? É uma perspectiva que talvez por eu ter sido treinado em neurociência e antropologia nos Estados Unidos, onde Freud não é aceito, a teoria de William James é mais, enfim, mas uma dica que eu dou e eu como antropólogo acredito 100% nisso, a melhor maneira de você conhecer quem você é conhecer o seu ao redor. É conhecer quem tá ao seu, quem lhe acompanha, qual é o seu contexto, olhar pra fora é como você descobre o que tem dentro. Então, suas decisões, do que lhe movimenta na vida, o que faz você querer ir pra frente, o que lhe apaixona, o que você não gosta, você muito provavelmente não vai achar essa resposta fechando o olho e meditando. Olhando pra fora, conhecendo mais, entendendo mais, questionando mais e lembrando que você é um produto do seu ambiente. E ter essa confiança e essa motivação incessante é o que faz toda a diferença. Uau. A gente não tem essa pergunta oficial, mas eu vou jogar uma extra. Tem alguma coisa que o pessoal acredita muito, algum mito que você queria que os estudantes parassem de acreditar? Em relação a, tipo, Harvard ou... Acho que pode ser. Tá. Um mito sobre Harvard. Já falei a parte de que todo mundo tá estudando o tempo todo sempre. Não é necessariamente um mito, mas é algo que muita gente não sabe. Ou nunca percebeu. O maior determinante de se você não vai conseguir, muitas vezes, é você mesmo. A quantidade de pessoas na mentoria da Associação de Brasileiros, enfim, no meu dia a dia, que se dão ou não antes, não necessariamente Harvard, mas antes do que você tá querendo lhe dar ou não, você se dá ou não porque você acha que você não consegue, não faz sentido. Tenta, sabe? O que eu digo pra todo mundo, principalmente em Harvard. Harvard é o processo seletivo mais, arguably, né? Mas o mais difícil pra uma educação. É um sistema hiper complexo, ninguém entende, ninguém destravou como passa em Harvard, isso não existe. Se lhe vendem isso, vão pro outro lado, essa pessoa está mentindo.
tipo, a gente na HBS, ano passado, falei, a gente aprovou mais de 10 pessoas. Eu jamais diria que a gente tem a fórmula. Isso não existe fórmula. Então, você acha que você não só sabe a fórmula, como sabe que você não tem o que é necessário para passar na fórmula. Você não sabe a fórmula. Você não sabe, você não tem a competência de saber se você é o suficiente para essa aprovação. Você não sabe o que eles estão procurando naquele ano, qual é a prioridade de perfil que eles têm. Você não tem ideia e pode muito bem ser você. Sabe como você descobre? Tentando. Uau! E assim, nessa nota, a gente acaba o nosso episódio de hoje. Pessoal, muito obrigado. Davi, muito obrigado. Que episódio muito especial. Se você tá assistindo até aqui, não esquece de dar o like, comentar, curtir. Esse episódio vai estar no Spotify, no YouTube também. E eu acho que a gente ficou por aqui. É uma honra. Muito obrigada. Muito obrigado e um abraço. Nos vemos em Harvard. Sim.